Olá, seja bem-vindo. Hoje iremos contar a história do Exu Marabô. Não estamos querendo afirmar que seja falsa ou verdadeira a história, visto que a falange dos Exus Marabô é grande. Cada Exu que carrega este nome tem sua própria história. Logo, a que conto aqui pode ser apenas uma das milhares que existem. O Senhor Marabô teve sua passagem terrena por volta do século XV e seu nome na época era Perostino. Ele viveu em uma aldeia afastada do reino, cujo poder da monarquia já estava presente em toda a França, ou seja, ele era francês. Junto com o grande poder da monarquia, nós temos uma forte influência da Igreja Católica. Mesmo nessa época, ele vivia afastado da civilização por praticar ritos de feitiçaria, e como a igreja repudiava a prática de qualquer tipo de magia, ele teve que se afastar da população e da civilização devido à hipocrisia do catolicismo. Um fato importante a ser falado aqui, que aconteceu naquela época, foi que depois de alguns anos que o Sr. Marabô havia se afastado do reino, uma peste invadiu o reino da França. Até então, tudo bem, mas infelizmente essa doença foi marcante quando contaminou a rainha Isabel da Baviera, esposa do rei Carlos VI. O rei procurou ajuda em todos os lugares, principalmente na igreja, com os sacerdotes da época, mas infelizmente não teve nenhum resultado satisfatório. Logo, ele acabou ouvindo de certas pessoas sobre as curas que o Perostino fazia para o pessoal da aldeia. Então, ele imediatamente pediu para que a guarda fizesse uma busca para encontrar o Perostino, que é o Senhor Marabô como é conhecido hoje. Ao ser encontrado, foi imediatamente levado ao reino, cuja recepção no reino não foi as melhores possíveis. Pois ele chega ao reino da Baviera como um prisioneiro, foi recebido estranhamente devido ao seu porte e sua fama de feiticeiro e suas vestes. Mas, quando ele foi de encontro com a rainha, já que o rei havia pedido que curasse sua esposa, ele disse ao rei que ele deveria confiar nele e pediu para que ficasse sozinho com a rainha no quarto e que não poderia ser incomodado por ninguém, e que as portas deveriam ser trancadas por dentro. O rei ficou preocupado, mas infelizmente era a única solução que o rei tinha, então assim foi feito. O quarto só era aberto para que o Marabô pudesse sair e pegar alguns ingredientes, e quando ele saía, ninguém, absolutamente ninguém, poderia entrar no quarto. As chaves dos aposentos onde a rainha se encontrava ficava com o Marabô. E esta penitência para o rei durou exatamente 3 dias, sem ter resultados ou sem saber o que estava acontecendo dentro daquele quarto. Mas mesmo assim, o rei teve que entregar a sua rainha literalmente ao Perostino. Agora, já no quarto dia, Marabô abre as portas do quarto e a rainha sai andando como se nada tivesse acontecido. Rei Carlos VI ficou muito agradecido com aquilo e ofereceu o reino e toda sua fortuna para o Perostino. Mas a única coisa que ele queria era poder fazer o que sempre fazia sem se esconder. E queria ter sua própria liberdade e não queria se esconder de ninguém. Então, o rei Carlos concede a ele um cargo de médico curandeiro, diretamente do reino, onde que, por sinal, ele livra todo o reinado da peste e ajudando também o reino como um paramédico. Mas, algum tempo depois, devido aos feitos que o Sr. Marabô fazia no reino, as pessoas começavam a adorá-lo, e surgiu boatos de que as pessoas falavam que o Marabô assumiria o trono. O rei Carlos VI, preocupado ao saber que as pessoas estavam falando, ele já com 12 filhos na época, acabou mandando Marabô embora, exilando ele de seu reino. Logo, seu Marabô pede ao rei Carlos seu último pedido, o seu último desejo, e assim ele iria embora em paz. Então o rei, como não havia alguma forma de negar, acatou seu pedido, que na ocasião era que o rei realizasse um jantar com os mais altos do reino, incluindo o rei e Sr. Marabô, para que eles pudessem comemorar sua partida, pois ele ficou muito tempo no reino e muitas pessoas gostavam dele, e assim foi feito. Só que neste jantar, todos que estavam ali presentes presenciaram a morte do rei. É claro que para todos foi uma morte natural. O rei Carlos VI morreu na sala de jantar, ou seja, sentado à mesa. Seu Marabô acabou fugindo novamente, se embrenhando na mata e se afastando do povo, e o ódio acabou sucumbindo à alma devido o rei tê-lo repudiado. O ódio acabou consumindo Perostino, e ele acabou vivendo por pouco tempo.
Lógico que, devido ao castigo, seu corpo ficou muito doente, coberto de feridas, chagas. Praticamente a doença que ele curou da rainha afetou a ele de uma forma mais agressiva e acabou falecendo. Ao chegar no plano espiritual, ele por um bom tempo ficou perambulando sem rumo, pagando por seus erros e infelizmente o seu espírito ainda estava totalmente consumido pelo ódio. Então, ele perambula no plano espiritual por um longo período de tempo. Após esse período, ele decidiu que aquilo não era ele. E quando ele se olhou para dentro de si mesmo, ele percebeu que não era somente aquilo, que era muito mais do que aquilo, e foi onde ele viu suas vidas passadas e acabou se afastando por sua própria conta daquele lugar infernal onde passou. Tendo uma certa elevação espiritual e por seu próprio querer, ele acaba voltando à Terra para tentar ajudar certas pessoas que sofrem ou sofreram ignorância, maus tratos e etc. Sr. Marabô hoje em dia é uma entidade séria, pois aprendeu muito com seus erros e falhas. Não aceita erros e falhas de seus médiuns, pois esses erros acabam influenciando não só a nossa vida terrena, mas também a nossa vida espiritual.